Salve, salve galera! Belezinha com vocês? Tudo certo? Seguinte, hoje está aqui para trazer para vocês teoria de produtos notáveis e também de fatoração algébrica, tá? Começando com produtos notáveis, passei uma quantidade boa aqui de fórmulas para vocês. Na verdade, essas são fórmulas que tem lá na apostila de vocês. Vai estar lá na apostila número 1, módulo frente A, módulo 03, tá bom? Tem aqui as formulazinhas. Eu apenas acrescentei essas três últimas aqui que não aparecem no material, tá? Então eu coloquei a mais aí pra vocês. Sobre produtos notáveis, gente, o que eu posso dizer é decoreba, tá? Basicamente é isso. Você tem que decorar e utilizar na hora certa que o exercício pedir. Então, o que eu diria seria o seguinte: acho legal que vocês olhem as fórmulas, saibam que elas existam. Por exemplo, essa daqui é bem famosa, é aquela do quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A de baixo é muito parecida, só trocou o sinal, ó, dessa parte dessa outra parte aqui. Mas todas elas, sem exceção, todas elas, daria para você resolver só fazendo distributiva. Você poderia pegar isso aqui e escrever como A mais B vezes A menos B, A mais B vezes A mais B, distributiva. Você ia cair nisso daqui. A mesma coisa nesse outro. Aqui era só fazer distributiva direto, cairia nisso aqui. E todo o resto. Então, gente, sinceramente, eu não faço questão de decorar produtos notáveis. Se você quiser, tudo bem. Aliás, eu acho que essa semana é a semana ideal pra gente ver produtos notáveis, ao final de contas, né? Domingo agora é Páscoa. Não aconselho que vocês vão, mas caso você vá no mercado nesse momento, você vai ver que tá cheio de ovo de Páscoa lá. Então aquilo é um produto notável, até por isso que eu separei essa matéria para essa semana, tá? Então, assim, em resumo, quer decorar? Se tem uma boa memória, excelente, ótimo, melhor, porque você vai resolver mais rápido a questão. Mas se você não lembrar na hora, pega, desenvolve, você vai gastar ali 30 segundos a mais, mas você não vai precisar gravar nada disso aqui na sua cabeça. Porém, quando eu falo de fatoração algébrica, a coisa muda bastante, porque aqui o lance não é você decorar, também é decorar, também é lembrar da fórmula, tá? Porém, a coisa mais importante é a técnica, é saber fazer, e aí a coisa complica. Já vou começar dizendo o seguinte: essa matéria aqui, ela é essencial para você aí que vai prestar exatas. Eu sei que são poucos, mas para aquele aluno que vai prestar exatas, isso é muito importante, porque provavelmente a sua primeira lista de exercício na faculdade vai ser de fatoração algébrica, e não é um assunto dos mais fáceis, tá? Tanto produtos notáveis quanto fatoração algébrica são dois assuntos que é muito difícil você encontrar no vestibular uma questão desse assunto. O que acontece é que no meio da questão pode ser que você precise usar ou um assunto ou o outro, tá bom? Então por isso que é interessante que você saiba, principalmente você aí que vai fazer um curso de exatas, beleza? Agora vamos ver um pouquinho então de fatoração. Em produtos notáveis, só um comentário rápido, você tinha uma multiplicação que você queria transformar numa soma ou subtração. Era isso que a gente estava fazendo. Em fatoração, você tem uma soma ou subtração que você vai transformar em multiplicação. Fatorar é transformar em produto de fatores. É transformar numa multiplicação de duas ou mais coisas, tá? O primeiro caso, o nome dele é fator comum, não precisa decorar, tá? Mas esse é o nome, a não ser que você vai fazer design de interiores, aí quem faz design de interiores, né, a especialidade é decorar. Aí se você precisa decorar, então, beleza, ok? Mas se não é esse o caso, aliás, já comentei com vocês, né? O problema de quem faz design de interiores é quando vai procurar trabalho em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, nas capitais, né? Porque só design de interiores, então infelizmente não cobre tudo. Mas vamos lá. Esse primeiro caso aqui é um caso muito importante, muito usado, muito comum, tá? Aliás, ele abrange o nosso hino nacional brasileiro, né? Aquela música lá do Chitãozinho e Chororó. Esse é o caso onde eu coloco o fator comum em evidência. Qual é o fator comum aqui? O fator comum, que aparece nos dois ao mesmo tempo, é o A. Ele aparece aqui e aparece aqui também. Então pega o A, coloca em evidência. E aí pensa, quem que o A está multiplicando no primeiro? Ah, está multiplicando X, bota o X ali. Quem que ele está multiplicando no segundo? Ele está multiplicando o Y, então bota mais Y aqui. Então esse é o primeiro caso de fatoração. Se fosse para lembrar de uma única coisa nessa lousa inteira, eu ia falar para você lembrar desse caso, porque você usa ele o tempo todo em várias questões. É o mínimo do mínimo que você tem que saber de fatoração algébrica. Beleza? Logo em seguida,
vem outro caso que é chamado de agrupamento. Eu não estou colocando nome de nada aqui, só estou citando porque o nome não é tão importante assim, tá? Mas esse aqui é o caso do agrupamento. Bom, funciona assim, ó. Para você saber que é agrupamento, ali em cima, para saber que é para colocar em evidência, é porque eu reparei que aparece a mesma coisa nos dois. Aqui embaixo, para saber que é agrupamento, tem que acontecer algumas coisas. Uma delas, talvez a principal, você tem que ter 4 monômios. Cada coisinha dessa aqui é um monômio, tá? Na verdade pode ser 4, pode ser 6, pode ser 8, tem que ser um número par. Normalmente são 4. Normalmente você vai fazer assim, ó. Agrupa os 2 primeiros e agrupa os 2 últimos. E aí pensa assim, quem é que dá para colocar em evidência aqui, dessa primeira parte? Ah, dá para colocar o A, então eu coloco o A em evidência. O A está multiplicando quem no primeiro? X. Quem ele está multiplicando no segundo? Y. Fechou. Agora vamos para a segunda parte. Mas aqui dá para colocar em evidência quem? O B. Então coloco o B em evidência. Quem que o B está multiplicando primeiro? X. E depois? Y. E agora repara que logo depois que eu terminei aqui as primeiras evidências, o que aparece dentro do parênteses, tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, é a mesma coisa. Então eu posso colocar essa coisa agora em evidência. Então eu boto x mais y em evidência. E eu penso de novo, quem que o x mais y está multiplicando no primeiro? A. E no segundo? B. Aí sim, ó, eu transformei uma soma em um produto de fatores. Então eu fatorei. Beleza? Então primeiro caso, evidência, segundo caso, agrupamento, tá? Fator comum e evidência, agrupamento. Esse caso é muito importante? Muito? Não. Mas tem algumas questões de polinômios que só dá para resolver usando essa ideia aqui. Beleza? Agora vem o meu caso preferido. Esse caso aqui é chamado de diferença de quadrados. Diferença de quadrados. Você vai reconhecer ele quando acontecer 3 coisas. Primeiro, tem que ser um binômio, tem que ter apenas 2 monômios. Segunda coisa, os 2 devem estar ao quadrado. Terceira coisa, no meio tem que ser um menos, não pode ser um mais. Isso é uma diferença de quadrados. O que você vai fazer? O que eu vou falar agora, gente, é um macete, tá? Então, isso que eu vou fazer em verde, não faça lá na sua prova aberta, tá? É só para você saber o que está acontecendo. Pega esse primeiro número e tira a raiz dele. Se tirar a raiz de A ao quadrado, vai dar o próprio A. Pega o último número e tira a raiz dele. Se tirar a raiz de B ao quadrado, vai dar o próprio B. Então deu A e deu B. O que eu faço agora? Você escreve assim, ó. A raiz do primeiro, que é A, mais a raiz do segundo, que é B. Multiplica, pega a raiz do primeiro de novo, menos a raiz do segundo, que é B. Então A mais B vezes A menos B. Raiz do primeiro mais raiz do segundo, raiz do primeiro menos raiz do segundo. Ah, GC, mas esse caso aqui é esse caso ali ao contrário. Exatamente. Fatoração algébrica é o contrário de produtos notáveis, tá bom? Então se você lembra de um, você acaba lembrando do outro automaticamente. Se for escolher algum para lembrar, lembra dessa parte aqui, beleza? Aqui é uma ideia muito parecida. Esse daqui é um trinômio quadrado perfeito. De baixo também é um trinômio quadrado perfeito. A ideia é, tira a raiz do primeiro, tira a raiz do último. Tirei a raiz do primeiro, quanto que deu? A. Tira a raiz do último, quanto que deu? B. E aí você olha para esse sinalzinho aqui, ó. Especificamente esse, tá? O primeiro sinal que aparece ali. Esse sinal você coloca aqui dentro, entre o A e o B. Pega essa coisa e eleva ao quadrado. Vamos ver o de baixo? Tira a raiz do primeiro, A. Tira a raiz do último, B. Coloca esse sinal aqui, menos. Então vai ficar A menos B, isso ao quadrado. Beleza? Eu poderia ainda, gente, falar de cada um desses casos aqui, tá? Teria uma fatoração para cada um deles. Por que eu não estou falando? Porque, gente, é muita coisa para lembrar. Eu acho que se vocês lembrarem desses aqui, já tá bom, já tá suficiente, tá? Comentário rápido. Caso você queira fatorar, por exemplo, você está com uma situação dessa daqui, ou dessa daqui, quer fatorar? Usa uma ideia muito parecida com o trinômio quadrado perfeito, quer ver, ó? Tira a raiz cúbica desse cara, vai dar A. Tira a raiz cúbica desse cara, vai dar B. Depois disso, pega esse sinal aqui, ó, mais. Tá vendo? Mesma coisa aqui. Tira a raiz cúbica, vai dar A. Tira a raiz cúbica,
vai dar B. Depois pega esse sinal aqui, ó. Bota o sinal, tá vendo? A ideia é muito parecida, tá? Nesse caso aqui não tem dica, mas também assim, não é um caso que vai aparecer pra você, tá? Dificilmente vai aparecer, mas enfim, não tem... Vai, o máximo que eu posso falar é o seguinte, aqui eu tenho A e eu tenho B, e eu tenho mais, então eu coloco A mais B, tá vendo? Ali embaixo eu colocaria A menos B, tá? E aqui dentro fica uma coisa muito parecida com o trinômio quadrado perfeito, só que sem o 2. Então fica A quadrado menos AB mais B quadrado. Ou A quadrado mais AB mais B quadrado. Tá? Sem esse 2 aqui. Se aqui fora tiver um mais, aqui dentro vai ser menos. Se aqui fora tiver um menos, aqui dentro vai ser mais. Beleza? Ok? E esse último, o que você pode pensar é, tira raiz, tira raiz, tira raiz. Vai ficar A mais B mais C. Pega tudo isso, coloca entre parênteses e eleva ao quadrado. Mas gente, isso que eu falei aqui, não sei se compensa muito lembrar, tá? Lembra, pelo menos... desse caso. Esse caso aqui é legal se lembrar, mas se você não lembrar dele, dá pra você se virar com o caso de cima, tá? E esses 3 casos aqui. Belezinha, gente? Então é isso. Vejo vocês mais tarde na nossa aula ao vivo, só pra fazer exercícios. E pra você que tá se perguntando, mas ele não vai falar de potenciação e radiciação? Eu decidi deixar essa parte pra semana que vem, porque senão ia ficar muita coisa pra essa semana, tá? Então, essa semana... produtos notáveis, faturação algébrica. Na semana que vem nós veremos sim potenciação e radiciação. Fechou? Então é isso. Vejo vocês em breve. Tchau!